Senhor foi me dando a palavra na semana, Ele foi me dando uns versículos falando sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? E então nós vamos abrir bastantes versículos no decorrer da ministração. Você que está nos assistindo, vai nos assistir, seja bem-vindo. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor e vamos lá aprender sobre o Espírito Santo, nosso amigo. A palavra em Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Amém. Pode sentar, é somente esse versículo mesmo, né? O Espírito Santo, ele é descrito de várias formas na igreja. Na Bíblia, perdão. Água, vento, pomba. Mas essas coisas são figuras de linguagem, né? É só uma representação. Porque o Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós, às vezes, né, seja cheio, que o vento do Espírito Santo sobe, que águas do Espírito fluam dentro de você, né? Da pomba é mais falado quando Jesus sai quando ele é batizado por João em forma de pomba, o Espírito Santo desce sobre a cabeça dele e Deus fala, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Tenho prazer. Então ele é uma pessoa, ele é a presença de Deus que atua e habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Ele tem ciúmes de nós. Nós estamos aqui para ser templo, porque o Senhor nos escolheu. Se somos salvos por Jesus, o Espírito Santo mora em nós. Somos seu templo. E você que ainda não é salvo, receba a salvação através de Jesus, porque o Espírito Santo vai fazer moradia em você. Porque você vai se tornar templo. O Senhor quer habitar em você, quer derramar sobre ele tudo o que eu vou estar dizendo aqui. Porque, como foi dito ontem no congresso, Jesus não morreu por 5 pessoas, porque eles estavam fazendo referência à parábola das 10 virgens. Ele morreu por todos, pela nação, pelo mundo. Então, todos têm o direito de receber o Espírito Santo, mas precisa receber Jesus como seu Salvador. Amém? O Espírito Santo desempenha um papel fundamental, nos capacitamos a vivermos uma vida transformada e cumprirmos o propósito de Deus. Então ele vem trazendo a transformação. A nossa transformação tem que vir de dentro para fora. De dentro para fora. Ocorrendo metanoia também aqui. Não só quando eu me converti, minhas blusinhas eram tudo regatinha, era tudo shortinho curtinho, umas coisinhas assim. Muito curto também. Eu tinha um pai bem rigoroso, meu pai era bem rigoroso comigo. Então, conforme o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui mudando as minhas vestes, o meu jeito de falar. Eu ainda falo um pouco de gíria, mas eu não falava só gíria. Eu falava palavras de baixo calão. Hoje em dia eu vejo uma menina falando palavras e eu fico assim: nossa, não acredito que eu vou fazer isso. Que horror, meu Deus, ainda bem que o Senhor está gritando em mim agora. Porque é muito feio uma mulher falando, é degradante. Então, é isso que o Senhor vem fazendo. Ele vem mudando a gente de dentro para fora. Para quê? Que se a gente não tiver uma vida transformada, como nós vamos levar outras pessoas a se transformar? A ter um propósito, a viver o propósito de Deus. Então começa em nós. Sem o Espírito Santo, estaríamos perdidos em nossas próprias forças. Amém? E também o Espírito Santo ele tem outros nomes. Em hebraico é Ruach, ou Ruach, que significa sopro do Espírito. Também tem Paracleto, ele já é grego, quer dizer palavra. Tem Dunamis, que é força. Então tudo isso é o Espírito Santo. E ele traz a palavra para trazer convencimento para nós. E ele é a força, como diz aqui em Atos 1:8. E recebereis poder, força do alto, né? Mas se a gente permanecer, então nós temos que permanecer. Amém? Aleluia. Então, eu vou trazer alguns versículos aqui mostrando como o Espírito Santo age em nós e nos direciona no
do que devemos fazer. Esse aqui eu quero ver vocês acharem, vocês vão ganhar um pedaço de boca. Zacarias 4:6, amém? Aleluia. Deus, brincadeiras à parte, né? Só para quebrar, a gente parece que eu estou me sentindo bem tenso hoje, estou muito tenso. Só agradecer. Amém. Glória a Deus, amém? Zacarias 4:6 diz assim: e respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. O que é ali, eu sei que é um contexto, mas eu quero trazer para a nossa realidade. O que o Senhor quer nos dizer? Que nós não temos que forçar ninguém a nada, principalmente para fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser como Jesus disse no Novo Testamento: quem quiser vir após mim, quem quiser. O Senhor nunca obrigou ninguém a nada. Ele escolheu os 12, mas os 12 podiam falar: não vou, estou muito bem aqui tranquilo, com as minhas redinhas, pescando um peixinho, né, cobrando imposto. Corro o risco de apanhar? Cobrando imposto. Mas estou tranquilo, deixa eu aqui. Não, eles não falaram isso, eles quiseram seguir o Senhor. Não foi por força nem por violência. O Senhor não chegou chegando, você vê. Não, quem quiser. E até hoje é assim. Para a nossa família, para os nossos amigos, eles dizem: eu acho que eu quase matei uma moça de susto lá na escola. Que ela falou assim: graças a Deus, vocês estão. Os dias são maus, né? Elas ficou paradas assim, mas a sexta-feira chegou, eu falei: nossa, mas vai ter essa coração pronto. Né? Mas, meu, que semana que foi essa na escola? Mas amém, glória a Deus. Mas a gente tem que chegar, né? E quando for falar de Jesus, a gente tem que apresentar, dizer que ele é nosso Salvador e que eles precisam aceitar. Mas sem, viu? Você tem que aceitar Jesus, que senão, né? Não é por força nem por violência, porque o Espírito Santo, quando ele fala com a gente, ele não fala hello, acorda? Aí ele fala, mas não, ele vem com uma voz suave, uma voz branda, é uma brisa. Então, nós temos que ser igual o Espírito Santo é. Manso. Aleluia. Amém? Amém. Pastor, por favor, Romanos 8:26. Grande Deus. Oh, Jesus. Tremendo tu és, Senhor. Só tu és santo, Pai. Só tu és digno. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós diante de Deus, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Nós oramos assim, a gente chega: Pai, quero isso, quero aquilo. Às vezes nem chega: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Nem faz uma oração de agradecimento e de louvor a Deus, né? A gente já chega pedindo, fala: eu quero, faz isso, faz aquilo. O Senhor não é nosso empregado, Ele é nosso Deus, né? Só que Ele intercede por nós. Às vezes nós não conseguimos orar, porque nós somos fracos, nós somos pessoas fracas. E Ele atua mesmo assim nas nossas fraquezas. Ele ajuda a gente nas nossas fraquezas. Em gemidos inexprimíveis, quer dizer, gemidos que não se conseguem expressar. Que a gente às vezes não consegue se expressar do jeito que nós queríamos e deveria diante de Deus. Mas o mais importante ainda, que Ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Aqui na minha Bíblia está essa versão, que Ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Então nós temos que estar ligeiros, porque o Espírito Santo, ele nos guia a fazer a vontade de Deus. Não só na nossa vida, mas na oração. Né? Porque às vezes a gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade, mas devagarzinho, né? A gente não entende qual é a vontade de Deus. A gente não sabe, mas a gente sabe que a vontade dele é boa, agradável
essa bênção vai demorar um pouquinho para mim. Eu vou demorar um pouquinho mais para cumprir as promessas na sua vida. Mas eu vou cumprir. Mas volta um pouquinho, meu filho, volta lá. Aprende a ouvir minha voz e fazer a minha vontade. Então, é o Espírito Santo intercedendo por nós, né? E a misericórdia do Senhor também que vem sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Porque senão, quem seríamos nós? João 14, 26. O Espírito Santo, como eu disse, ele atua de várias maneiras, né? Ele é, como sendo Deus, ele também seria um mestre, né? Ele nos ensina. E vou disse, agora antes que aconteça, João 14, 26. Eu falei assim, nossa, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos ensina e nos ajuda a lembrar de tudo que fomos ensinados, principalmente os mandamentos dele. O maior ensinamento do Senhor para nós não foi só amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar a Ele, que são os mandamentos. Primeiro a Deus, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Isso o Espírito Santo nos ensina e Ele nos ajuda a lembrar. Ele nos ajuda, na verdade, a ter memória, né? Apesar que para algumas coisas de memória não está funcionando. Mas as coisas que são de Deus não tem como você se esquecer, porque isso é o caminho que a gente tem que trilhar para a gente poder chegar no céu, para a gente poder manter a nossa salvação. Porque se a gente não tiver esses mandamentos cravados na tábua do nosso coração, nós não vamos para o céu. Eu não quero ir para o inferno, mas ministrei sobre o inferno aqui. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Então eu tenho que ter, como diz lá em Salmo, a tua palavra, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então é isso que tem que ser. A palavra do Senhor tem que estar no nosso coração, escondida. Isso sim tem que estar escondido no nosso coração, bem guardada. Não um pecado, não um pecadinho de estimação que às vezes a gente tem. O que tem que estar guardado é a palavra, não um sentimento de maldade, de um ressentimento, uma mágoa, nada disso, não. O que tem que estar guardado no nosso coração é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. E eu lembro quando eu fazia teologia, que a gente ia fazer a prova, o pastor Israel, gente, lembra da palavra, o Espírito Santo vai lembrar você, mas só se você estudou. Se você não estudou, não adianta. E é bem isso, às vezes eu estou fazendo prova para concurso, eu falo, Espírito Santo, eu estudei, eu sei. Agora o Senhor me ajuda. Porque a gente estudou, então eu tenho esse, como eu posso dizer, esse recurso. Né? Ninguém vai ver, não estou colando, quero ver eles falar que eu estou colando. Não estou colando, né? Eu estou pedindo ajuda do Espírito Santo. Ele está lá comigo, ninguém está vendo, só eu. Estou sentindo, na verdade, né? Estou sentindo ele está comigo. Então ninguém vai poder falar, me desclassificar. Então eu posso pedir, eu tenho esse recurso. Então você, a gente tem esse recurso de pedir para que Ele nos ensine, pedir para que Ele nos lembre de tudo que a gente é ensinado, de tudo que a gente aprende. Porque Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Amém? Atos 13, do 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes ou Tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nesse apartar, não é apartar-vos de mim que não vos conhecem. Separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Não é de sai de perto de mim que eu não te conheço. O que essa passagem me mostra aqui? Ele fala conosco, nos dando direcionamento. Aleluia. Nós fomos direcionados a jejuar e orar. Ali também fala sobre jejuar e orar. Mas é mais o quê? É para separar Barnabé e Saulo para fazer a obra que tinha chamado
Senhor também nos dá direcionamento a nós, não só aqui dentro da igreja, mas na nossa vida. Ele mostra que caminho nós temos que seguir. O Espírito Santo, ele se revela, ele demonstra, porque ele não quer que a gente se perca. Que como Deus, ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele não tem prazer nisso. Então, ele nos direciona. Não adianta, eu vou fazer isso, que não sei o quê, que não. Você tem que ser direcionado, se deixar ser direcionado. Barnabé e Saulo, ali ainda era Saulo, né? Depois que ele se tornou Paulo, ele conheceu a Jesus de um modo meio, tendo os olhos fechados, ficou sem comer, sem beber, até que Ananias fosse lá e orasse por ele. Barnabé já era discípulo, se eu não estou enganado, já seguia Jesus. Mas Saulo não, ele teve toda uma trajetória. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo e foi fazendo tudo o que o Espírito Santo pediu para ele fazer. Então nós temos que ser assim. Às vezes nós vamos ter que abandonar algumas coisas. É o Senhor nos direcionando. Alguns lugares. Tem lugar que já não cabe mais a gente insiste em estar lá, né? Só Jesus não salva, né? Tem lugar que a gente acha que a gente é, como pode ser, necessário, mas não é. As pessoas às vezes só querem o que a gente tem a oferecer. Não que a nossa presença seja agradável, não sei, ou necessária, sei lá. Mas às vezes a gente tem que simplesmente se levantar e sair. O Senhor já nos tirou de algumas mesas. Por que a gente insiste em estar nelas? Então isso é direcionamento. Eu garanto para você que a desobediência é pior do que a obediência. Você obedecer é melhor, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Falou Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Se o Senhor está te dizendo algo, Ele está te direcionando, obedeça. Você não sabe, pastor, o que o Senhor está fazendo. Eu não sei mesmo. Ele não me revelou, mas ele revelou para você. O mais interessado. Se ele quiser que eu fale alguma coisa para você, ele vai revelar para mim, eu vou chegar em você. Simples assim. Se não, ele está falando com você, cabeça. Segue Jesus. Você tem 2 ouvidos bons, não tem? Então, tá bom. Vamos lá. Segue Jesus. Seus ouvidos são bons em nome de Jesus. Recebe aí pra gente. Ezequiel 11. 11 do 5. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo. E disse: Filho do homem, esses são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casa. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala assim, diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. O que quer dizer aqui? Que o Espírito Santo, ele revela. Glória. Porque Ezequiel não sabia o que aqueles 25 homens estavam falando, fazendo ou sequer pensando. Só quem pode ver o nosso pensamento é Deus. Então o Senhor, através do Espírito Santo, revelou a Ezequiel: ó, eles estão fazendo isso, isso e isso, então você vai lá e vai falar com eles. Da mesma forma para nós, o Senhor nos revela as coisas, Ele nos mostra. Às vezes é que a gente fica às vezes a gente fica cético, porque acha que o Espírito Santo não está trabalhando mais no nosso meio, mas o Espírito Santo continua agindo no nosso meio. Ele não mudou, é igual Jesus, Ele continua fazendo milagres, curas, Ele nos revela, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar das coisas, mas nós às vezes fechamos os nossos olhos, ou às vezes tampamos os nossos ouvidos, porque não é aquilo que a gente queria ouvir. Às vezes é uma revelação de algo que você está fazendo, que você acha que está certo, mas não está. Às vezes é uma revelação que, nossa, mas ele não teria coragem de fazer isso comigo. Tem.
escuta, ele está te revelando, ele quer te livrar de algo pior, vai que na frente o que está acontecendo vai te fazer desviar da presença, vai te fazer cair. Ele revela conversas ocultas, ele revela. Aleluia. Não fique despreocupado que você não vai ficar, às vezes você fica um tempo sem entender o que pode estar acontecendo, mas o Espírito Santo ele revela. Eu sou prova disso. Ele revela. Às vezes parece um pouco de fofoca, mas ele revela. A pessoa parece estar fofocando, mas não deixou de revelar. Porque a gente sente algo para a pessoa, a gente gosta da pessoa e não espera a atitude da pessoa. Aí depois quando você fica mais retraída, o que está acontecendo? Não, filha, eu só estou cansada. A gente só, para não falar, por que você está perguntando o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Aí você já perde, a bênção toda, depois esquece que é cristã. Aí depois, nossa, mas você não é pastora, você não é cristã. Sou, mas de vez em quando, mas não, graças a Deus eu tenho mantido a minha postura. A turma só me conhece só pela cara, só me olha assim, perdendo minha cara, já sabe. Então, nem mexe muito comigo. Mas o Espírito Santo revela. Ele revela. Porque ele não nos quer ver machucados, ele não nos quer ver chateados, magoados, porque nós somos templo dele. Ele não quer que a gente se entristeça. Ele não quer que a gente se entristeça. Ele quer nos ver alegres, né? E em João, de novo, João 14. Aleluia. Agora 16 e 17. Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Na minha versão fala encorajador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Então, o mundo não pode receber o encorajador, o consolador, assim como nós, a igreja, recebemos, porque nós já conhecemos ele e ele habita em nós e estará em nós. Aleluia. Então, esse é o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos mandou para cuidar, nos encorajar, porque tem dia que parece noite, como eu falo, tem dia que você não tem vontade de sair de sua casa, mas quem faz isso com você? O encorajador. Tem dia que você está triste, ele é o seu consolador. Dependendo do dia, ou ele é seu encorajador, ou seu consolador, ou os dois juntos, né? Tem dia também que você está sem coragem, está triste, né? Está querendo bater uma depressão, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Mas nós somos humanos ainda, nós precisamos entender disso. Por mais que nós temos o Espírito Santo em nós ainda somos humanos. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de consolo. E nada melhor do que o próprio Deus vir nos consolar, vir cuidar de nós através do seu Espírito Santo, nos encorajar. Tem dia que é difícil mesmo, tem dia que parece que resolve ser toda a tropa dos demônios do inferno, para me perturbar a vida da gente. Para vir ver se a gente é cristão mesmo, para vir testar os 70 vezes 7. Mas tem dia que vou dizer olha, é que tudo assim, né? O homem mais semelhança de Deus, mas tem uns que, Senhor, tem uns que estão negando ser mais de semelhança de Deus, mas a gente respira, né? Cheira flores só para vela, né? Para não posso mudar. Todas as coisas cooperam. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito. É para o nosso crescimento espiritual que vem essas coisas, entendeu? Porque senão, depois como você vai falar, eu sou pastora. Não quero ir para essa igreja, não quero. Né? Então, ele nos encoraja até certo ponto. Lá até a gente chegar e pegar um pode, né? Porque aí vem o domínio próprio, que são dons do Espírito Santo, aí vem o domínio próprio do Espírito Santo, né? Aí você respira, conta até 1000, faz aquela cara de paisagem. Você é tão linda, não te amo tanto, né? Mas é assim que
lidar com gente não é fácil, mas a gente tem que lidar, né? Tem um ditado, acho que é africano, não lembro agora qual etnia, mas o pastor Lima também falava muito: gente precisa de gente para ser gente. Se a gente for lidar com um animal, com um bichinho, um cachorro, é muito mais fácil, né? Mas é igual o Provérbios 17:7 que fala assim: como um aço, o seu irmão vai, né, afiando você. Então tem irmão que vem para afiar a gente, né? Tem irmão que vem para tirar aquelas lasquinhas, aquelas aparas, então, né? Vem para melhorar a gente, né? Ai, delícia. Então é assim, é o Espírito Santo, ele nos consola, nos encoraja a continuar, né? Porque se nós estamos aqui e ainda não vivemos a totalidade da promessa do Senhor, nós vamos ainda ter que passar um tempo aqui, e da melhor maneira possível, amém? Eu poderia ficar falando horas e horas sobre o Espírito Santo, né, irmão? O tempo urge, embora tenha bastante tempo ali, mas eu não vou me alongar mais do que o Senhor me mandou falar, porque eu não gosto de encher nisso. A gente tem que ser específico, a gente tem que ser exato, objetivo. Obrigada, Índia. Objetivo no que o Senhor quer que a gente fale, né? O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo também só desce sobre a igreja onde há cristãos que se reúnem para buscar a vontade divina. Então nós temos que buscar a vontade de Deus para que o fogo do Espírito Santo desça sobre nós, que ele venha queimar em nós, seja aquele fogo consumidor igual da sarça que a gente estava comentando lá atrás, que consuma o que há de mal em nós, que ele venha consumir, né, ainda alguma vontade da carne que existe em nós, que esse fogo venha queimar isso que é ruim, e que só sobra ao Senhor um incenso de aroma agradável, né, que é a nossa oração, a nossa adoração, através do Espírito Santo, como foi lido aqui, através até mesmo de gemidos inexprimíveis, que a gente não tem força às vezes nem para orar, mas chora, que tem um louvor que fala, né, que o Senhor entende uma lágrima, que a lágrima do crente, tem grande valor para Deus. Não sei se é bem assim a letra, mas a lágrima do crente tem valor. Se você não consegue orar, chore, que o Espírito Santo vai traduzir cada lágrima sua em palavras. Glória a Deus. Portanto, é crucial buscarmos uma relação íntima com o Espírito Santo. Hoje foi falado muito isso. Se você não tem intimidade, você não conhece, então você não sabe como falar, você não sabe como agir. Então tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Se ele mora em você, você não vai deixar, né? Você é a habitação dele. Então, se ele habita em você, ele é íntimo de você e você é íntimo dele. Então, nós temos que buscar cada vez mais intimidade com ele, permitindo que ele opere em nós de maneira plena, de modo que possamos viver da forma que glorifica a Deus e reflete o seu amor e graça nas nossas vidas. Porque é isso que o Espírito Santo vai fazer em nós, né? Ele vai nos fazer viver de forma que o nosso viver seja um testemunho para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque a palavra até atrai, mas o testemunho arrasta. Palavras do pastor Lima. Pastor Lima, não sei se ele leu meu livro, mas pelo menos passou para nós, né? Ele dividiu o conhecimento conosco, não é verdade? Ele sempre foi muito sábio nas colocações, nas frases. Então, o falar até atrai, mas o testemunho arrasta. Não adianta eu dizer que eu sou isso, aquilo, mas o meu testemunho. Ninguém vai querer chegar a ser próximo de Deus se as minhas atitudes não refletem o eu ser imagem e semelhança de Deus. Eu ter o Espírito Santo habitando em mim. Então é isso. Busquemos cada vez mais o Espírito Santo, porque Ele quer fazer grandes coisas em nós e através de nós. E você que vai assistir ou está assistindo, entenda que o Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer agir na sua vida. Ele quer mostrar para você o que você faz de errado, mas não para te envergonhar, porque Ele mostrou para mim o que eu fazia de errado e eu me libertei disso. Eu me tornei uma pessoa melhor. Não sou uma pessoa perfeita, tenho muitas áreas, muito o que melhorar, mas
buscando o Espírito Santo, o direcionamento dele, tudo que foi lido e foi falado, eu estou tentando ser melhor. E ele quer fazer isso na sua vida. Mas, tem um porém. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque aí você terá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo na sua vida. E você será um templo renovado do Espírito Santo, onde ele vai habitar e vai fazer grandes coisas, que pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, não é a mesma pessoa. Assim como às vezes olham para mim e falam: ah, não é a Georgia. Sim, eu sou a Georgia, mas lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e habitação do Espírito Santo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E se ele fez isso comigo, ele pode fazer com você. Receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Amém? E nós aqui, já como igreja, que nós possamos buscar mais e mais intimidade com o nosso querido e amado Espírito